Sabemos que a legislação penal e processual penal confere um tratamento mais rigoroso aos delitos constitutivos de violência doméstica ou familiar contra a mulher ou contra a criança e o adolescente. E aí surge a indagação: será que o condenado por crime previsto na Lei Maria da Penha ou na Lei Henri Borel pode se beneficiar do CIRC? Com a Lei 11.340 de 2006, a denominada Lei Maria da Penha, o legislador buscou claramente conferir à mulher uma especial proteção no âmbito das relações domésticas e familiares, instituindo um verdadeiro microsistema jurídico de regulação e tratamento da violência doméstica contra as mulheres, com consequências jurídicas mais severas para o agressor. Posteriormente, com o advento da Lei número 14.344, de 24 de maio de 2022, conhecida como a Lei Henri Borel, esse arcabouço jurídico protetivo foi replicado aos casos de violência doméstica familiar contra a criança e o adolescente. Dentre as várias regras específicas dessas duas leis de proteção e repressão à violência doméstica e familiar, está a proibição de aplicação das normas contidas na Lei 9.099 de 95, conhecida como a Lei dos Juizados Especiais. A Lei número 9.099 de 95 introduziu vários institutos despenalizadores no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, a transação penal, que é uma alternativa à propositura da ação penal pelo Ministério Público, e a suspensão condicional do processo, prevista no seu artigo 89, que confere ao promotor de justiça a possibilidade de propor ao acusado, devidamente assistido pelo seu advogado, a suspensão do processo já ajuizado mediante o cumprimento de condições que a própria lei relaciona. Proposta a suspensão condicional do processo, aceitas as condições pelo réu, com assistência do seu defensor, e devidamente homologado judicialmente esse acordo entre o Ministério Público e o acusado, o próprio processo fica suspenso, não há instrução, não há sentença e, portanto, muito menos condenação, desde que no prazo probatório, que será de 2 no mínimo a 4 anos no máximo, conforme estabelecido na lei, o acusado cumpra as condições estabelecidas. E ao final desse período probatório, cumpridas as condições impostas, ocorrerá a extinção da punibilidade sem julgamento do mérito. Como não houve condenação, já que não foi sequer proferida sentença, a suspensão condicional do processo prevista na Lei 9.099 não gera reincidência. Como a Lei 9.099 de 95 confere um tratamento mais brando aos que cometem infrações classificadas como de menor potencial ofensivo ou até de médio potencial ofensivo, como é o caso da suspensão condicional do processo, e por não querer que esse tratamento mais suave seja aplicado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher ou contra a criança ou adolescente, é que o legislador da Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, e o legislador da Lei Henri Borel, ao introduzir
no artigo 226, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma proibição, vedam a aplicação da Lei 9.099 de 95 a esses casos de violência doméstica e familiar, seja contra a mulher, seja contra criança ou adolescente. Portanto, seja qual for a quantidade da pena cominada à infração penal, quando o fato puder se adequar à definição legal de violência doméstica ou familiar, seja contra a mulher, seja contra a criança ou adolescente, não se admitirá a proposta de suspensão condicional do processo, já que esse instituto foi introduzido e está previsto na Lei 9.099 de 95, mais precisamente, como eu disse, no seu artigo 89. E, em sendo assim, a suspensão condicional do processo está fora de cogitação quando se tratar de violência doméstica e familiar, tanto contemplada na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, como quando contemplada na Lei Henri Borel. Diferente, entretanto, é a situação no tocante ao sursi tradicional, ou seja, a suspensão condicional da pena. E isso por uma razão muito simples. O sursi é tratado no artigo 77 do Código Penal, não é tratado na Lei 9.099 de 95. Portanto, aquele que for condenado por crime constitutivo de violência doméstica e familiar contra a mulher ou contra a criança e adolescente, poderá, sim, desde que a pena imposta na sentença não seja superior a 2 anos e desde que estejam satisfeitos os demais requisitos legais do artigo 77 do Código Penal, beneficiar-se da suspensão condicional da pena privativa de liberdade. O sursi tradicional, que é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, e aquela suspensão condicional do processo tratada no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, são institutos diferentes, com efeitos jurídicos diversos e não se confundem. Pelo instituto do sursi, o que se suspende é apenas a execução da pena privativa de liberdade, ou seja, eventuais penas cumulativas, como por exemplo a multa que for imposta na sentença, serão executadas normalmente. Daí já se pode inferir que o sursi pressupõe uma sentença condenatória e mais, transitada em julgado. Uma sentença condenatória na qual se impôs uma pena privativa de liberdade que não seja superior a 2 anos e cuja execução ficará suspensa mediante o cumprimento de condições pelo sentenciado. Portanto, diversamente do que ocorre em relação à suspensão condicional do processo, o sursi tradicional induz reincidência. São institutos diferentes e a legislação só proíbe, em relação aos delitos contemplados na Lei Maria da Penha e na Lei Henri Borel, a aplicação da suspensão condicional do processo, porque prevista na Lei 9.099 de 95, sem nenhum óbice à concessão do sursi tradicional, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade tratada no Código Penal. Portanto, a conclusão é: nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, não é possível a suspensão condicional do processo, mas nada impede que, se condenado, o
autor desses delitos seja beneficiado com a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, com lastro no artigo 77 do Código Penal.